Então tá, gente. Boa tarde todo mundo de novo, né? Agora gravando aqui oficialmente. A gente vai conversar um pouquinho sobre avaliação, né? Tem que ter uma avaliação, mas a gente tem que avançar no conteúdo também. E eu acho que a parte que eu inicio a partir da semana que vem é a parte que eu mais gosto de trabalhar nessa unidade, que a gente vê algumas ferramentas novas, algumas formas de acesso à informação que talvez a maioria aqui não conheça, e também pela aplicação prática no ambiente de trabalho, independente da área que vocês forem trabalhar, que é a questão da invenção, né? A gente está falando de inovação, vocês já sabem a diferença de descoberta, invenção e inovação, e quando a gente for tratar a partir da próxima semana de máquinas e equipamentos, a gente vai basicamente falar sobre invenção, processo inventivo, proteção de invenção, propriedade industrial, propriedade intelectual, que são tópicos inerentes a tudo isso. Hoje, então, basicamente, a gente finaliza essa primeira parte, né, de entender um pouco essa questão de inovação, através de uma forma, de um formato, de um conceito de inovação, que é a inovação frugal, e aí vocês vão entender isso melhor através de um artigozinho que eu deixei ali. Eu acho ele bem sintetizado, né? Ele é um artigo que sintetiza isso, né? E ao mesmo tempo ele também tem um videozinho ali do TED que fala da onde vem essa origem desse conceito de inovação frugal, para que ele serve, e esse rapaz ali que explica, ele explica de uma forma bem interessante. Oi, Amanda, a lei de propriedade, tá? A lei de propriedade industrial é uma lei que a gente vai abordar também, a gente vai ver a importância dela na hora de fazer um registro de invenção, né? De patentear alguma coisa que você inventa, mas só de forma simples, tá? Porque para nós o que vai interessar e que vai ser a segunda avaliação de vocês é que vocês busquem dentro dos ambientes de patentes, né? Dentro dos bancos de dados de patentes, algumas invenções da área hospitalar. E vocês vão ver isso mais para frente. A gente vai ver um modelo de invenção, um modelo de utilidade, e cada um vai buscar e vai fazer uma apresentação de uma patente, vai mostrar uma patente, tá? Lembrando que essa segunda avaliação é aquela que vocês vão escolher entre os colegas aí, né, a melhor apresentação, e vai ganhar um brinde do professor, que na verdade é um livro, tá? É um livro que eu toda a turma eu tô fazendo isso, desde o semestre passado, tá? Então a melhor apresentação ali da patente vai ganhar um brinde aí, vai ser enviado para casa de vocês, tá? Ah, professor, por que só um? Porque livro tá caro e eu faço isso com as 5 turmas, então são 5 livros por semestre que eu tô sempre mandando aí para os alunos. Beleza? Então, vou abrir aqui agora bem o que tu não participou, né? É que eu não estava mais me atentando em fazer isso, daí eu fazia no presencial sempre. E aí, semestre passado, comecei a fazer no online e deu certo, assim, deu para dar uma motivada, assim, né? O pessoal tá tão... Para quem gosta, né? Para quem também não gosta nem de livro, nem de lei, nem não vai mudar muita coisa. Mas foi bem legal e as apresentações foram muito boas. Deixa eu abrir aqui. Opa, que tá as fotos de vocês, né? Então, gente, ó, só para a gente ver o que a gente vai abordar nessa primeira avaliação, né? Então, a gente viu lá no começo, plano de ensino, comentei com vocês sobre a possibilidade de fazer o curso, né, de empreendedorismo e inovação. Acho que aqui da turma Keila e a Tassiara estão fazendo, o Gilvan não pôde aí por um monte de demandas, a Amanda também. É um curso legal, mas não tem a ver com a disciplina, tá? Eu só propus que quem estivesse fazendo poderia depois, se finalizar o curso, substituir por uma avaliação. Vocês apresentaram, falaram um pouco mais sobre vocês, né, como anda o curso. Na outra aula, a gente viu ali alguns vídeos e alguns conceitos do que era inovação, algumas tipificações, né, algumas classificações, a inovação em alguns tipos e graus de inovação, e aí a gente fez um questionário também sobre essas questões iniciais e a gente conversou um pouco sobre isso, vocês trouxeram alguns casos, alguns exemplos. Na aula passada, eu fiz uma separação voltada para a área da saúde, mostrando para vocês ali um prêmio de inovação, que já, infelizmente, não teve continuidade, né? Mas eu acho que o interessante de assistir o vídeo é ver como a inovação, ela também atinge outras questões que podem ser resoluções de problemas, né? Sempre voltado a problemas. E aí trouxemos também como a questão financeira, orçamentária, também impacta no grau de inovação, né? Quando a gente pega um hospital maior, que possui toda uma estrutura, um orçamento para a área de inovação, você consegue construir outras coisas, né? Você consegue financiar projetos, você consegue estar mais atento ao que acontece de mais moderno. Sempre deixo aquelas referências, né? Deixei ali uma série, não sei se alguém já assistiu, depois comenta aí o videozinho, o filme, né? Radioatividade,
e deixei um artigo também, e aí vocês se propuseram a mandar o áudio, né? Era áudio, não era texto, a mandar um áudio com aquelas questões que eu deixei de reflexão ali. Para hoje, então, a gente tem a avaliação, mas para a avaliação, né, a gente vai incluir a questão da inovação frugal, e quem nunca ouviu falar nesse termo vai entender rapidinho, assim que assistir essa apresentação no TED, tá? Ela tá em inglês, gente, mas aí vocês colocam a legenda, tá? Esse é aquele vídeo que tem que colocar a legenda e depois nas configurações ali colocar a legenda em português, tá? Aí vocês vão entender bem o que ele está falando. Deixei um artigo, na verdade é um texto, é um resumo, né? É um resumo de artigo, que ele explica basicamente o que é inovação frugal, qual que é a caracterização de inovação frugal, tá? Por que ela surgiu, né? O que ela atinge, qual que é a demanda. Eu não vou falar isso agora, porque eu quero que vocês leiam e entendam. E vocês vão ver que é bem interessante, ele traz essa origem, né, do que é esse termo, relacionado muito à questão da Índia ali, vocês vão entender também o porquê. E é uma perspectiva bem interessante para a gente fugir dessa ideia de inovação só através de muitos recursos e muita rede de inovação, tá? É bem interessante mesmo aqui. Então, com esse texto e com assistindo o videozinho ali, vocês vão conseguir entender bem e poder colocar isso no papel depois, transformar isso em reflexão de vocês, tá? É bem legal esse texto aqui. E aí, gente, por fim, né, deixei também uma referência aqui. Vocês sabem que eu não posso ficar falando de coisa legal para vocês, tá? Esse livro, como a música ficou grátis, eu lembro que teve uma promoção na Saraiva, a Saraiva estava meio que para falir, e eles tinham muitos livros por R$ 9,90. Então, esse aqui era um dos livros que eu comprei por R$ 9,90 e deixei ali guardado, assim, para ler, né, aleatoriamente. E foi uma grata surpresa, assim, de 2021, porque é um livro que é muito legal, ele explica, né, o MP3, o formato, como ele surgiu, mas ele tem uma abordagem de inovação, assim, muito interessante. Por quê? Porque o MP3 não era o melhor formato, mas ele foi um formato que politicamente, né, a nível de administração, de propaganda, de venda, teve uma aceitação melhor. Então, ele explica todo esse processo da pirataria envolvida com a música grátis também e outras questões. É um livro bem legal. Quem vasculhar na internet aí vai achar ele em PDF, tá? Não sou eu que estou dando as informações de como acessar. Mas tem, eu sei que tem. E aí que vocês podem fazer aquele contrato com vocês mesmos, que eu sempre falo, né? De ler agora e depois, quando tiver a possibilidade de comprar, vocês compram. Deixa eu até ver quanto que tá esse livro agora. Deixa eu olhar no Google aqui, porque no Google a gente consegue mais lojas, né? Como a música ficou grátis. Ah, tá. O melhor é eu pegar aqui no Google mesmo. Estão vendo a minha tela aí? Acho que sim, né? Shopping. Ó, tem no mercado, tem por R$11,90 no Submarino, ó. Então quem tiver condições, quem tiver o Prime ou alguma coisa assim, tem várias versões baratas dele aí por aí. Mas enfim, também dá para pegar na internet, no Kindle. Deixa eu ver quanto que tá no Kindle. A sua tela não tá aparecendo. Ah, agora tá. Como a música ficou grátis. No Kindle, meu Deus, R$89. Tem alguma coisa errada aqui no site da Amazon em relação ao preço. No Kindle tá 24. Mas enfim, tá? É só uma sugestão aí para quem quiser. Gostou, Giovana, do filme? Sim, professor. É bem interessante, assim. Tive alguns momentos de revolta ali no filme. Pô, é triste, né, cara? E triste no final, né? E também fiquei pensativo com relação ao marido dela, o cientista, também morrer, e ela tá o tempo todo em contato com a radiação e não ter. Entretanto, a filha dela, no momento que ela aspirou aquele processo lá que ela estava fazendo, teve nanismo, né? Que eu acho que é a mais velha. E a mais nova ficou grande e até também trabalhou com a radiação. Meu Deus, esqueci agora. É uma radiação sintética que fala, né? Tipo, é bem Sim. interessante, assim. Eu acho, cara, tem momentos tristes do filme, mas momentos tristes, assim, para mim, são aqueles quando ela tá dormindo, né? Com o produto ali que ela coloca naquela cápsula, daí ele é muito bonito, fica verdinho, brilhando, ela dorme com aquilo. Eu não lembro se ela fez um colar ou não, agora eu não lembro. Mas ela dorme com aquilo e hoje a gente sabe
potencial problemático daquilo, né? Mas eles não sabiam, então é tudo muito pavoroso, assim, e ao mesmo tempo a gente está falando de uma descoberta, né, que tem o lado positivo, e aí depende da forma como o ser humano trata isso, né? Outro fator bem importante que apareceu foi a relação dos experimentos que foi feito, né, ao longo do tempo, como foi usado e tudo mais, que passou no meio da trajetória desse filme. Então, tipo assim, algumas coisas a gente já vê em filmes mesmo, né? Tem uma cena lá que eu assisti um filme e tinha aquela cena da cidade lá que foi toda planejada, tudo para fazer teste. Hiroshima, né? Os filmes de Hiroshima também. Então é algo bem. A outra bomba, a usina nuclear que explodiu lá. Lá em Chernobyl, né? Isso, é Chernobyl. É bem bacana, assim. É legal, acho que é o legal desse filme é justamente isso, porque ele, a partir dele, tu consegue fazer um monte de reflexões positivas e negativas sobre a descoberta que os Curry fizeram, né? Para as meninas, eu falei que aquele dia é um filme legal, porque também aborda a questão da mulher na ciência, né? O preconceito com a mulher na ciência, e ela, né, como uma mulher bem totalmente deslocada da época, né? Acima da média em todos os sentidos, assim, de participante da sociedade, de combate ao machismo, tudo é uma história bem completa. E, claro, o foco é a descoberta, né, dos elementos radioativos e o como isso impactou a humanidade. E eu acho que se a gente pudesse voltar no tempo e perguntar para ela, né, olha, a radioatividade trouxe de positivo isso, isso e isso, e de negativo isso, isso e isso, né? O que, que você acha? Só para ver o que ela falaria, né? Seria muito legal, né? Ver uma pessoa entendendo o que aquela descoberta que ela teve impactou, né, mais para frente na humanidade, né? O professor, no início ali do filme, a parte de ser arrogante e tudo mais, né, isso me incomodou, né? Parecia assim que o filme não ia desandar, só ia aquela coisa chata. Mas realmente ela foi uma mulher guerreira, ela não saiu da casa dela, em hipótese alguma, mediante as situações que aconteceu na época. E eu acho que outra coisa importante foi, tipo assim, o principal foco da radiação foi o estudo realmente da máquina de raio-x, né? Então, aí depois que vieram os contra lá, que foi para usar como arma. E hoje, Gilvan, eu acho que o legal desse filme também, agora tô falando nisso, vou fazer esse link, é justamente isso, né? Porque tu consegue enxergar esse ciclo, né? O ciclo do quê? Uma descoberta, ou seja, um elemento da natureza, eles fizeram uma descoberta, essa descoberta se torna ou se tornam em algumas invenções, aí a gente fala aí da máquina de raio-x e outras N inúmeras invenções que foram criadas a partir daquilo, e também como isso se torna um processo inovativo, porque através dessas invenções elas são atualizadas, elas passaram por uma escala comercial, já naquela época, né? Porque, assim, faz tempo que eu assisti o filme, tá, Gilva? Qualquer coisa me corrija se eu estiver errando. Mas lançaram até pasta de dente, né, com isso, fizeram várias coisas, e a partir daquela época já foi transformado em processo inventivo e inovativo, né? Foram criadas várias coisas em relação a questão dos elementos. Então, é bem legal mesmo, bem interessante. Eles receberam uma demanda para fazer esses pasta de dente, fósforo, entre outras coisas, Que loucura, mas né? só que foi tudo recusado ali. Que loucura. Tinha até as embalagens, né? Eu lembro que já tinha até as embalagens. Sim, até as embalagens. Na verdade, o professor, não foi o raio-x o primeiro, foi o tratamento de câncer primeiro, aí depois veio o raio-x que foi na guerra ali. Ajudou. Eu lembro até dos equipamentos móveis, né? Vocês vão ver, gente, até quando a gente for pesquisar patente, Gilva, lembra da gente pesquisar casos relacionados a isso, tá? Para a gente ver quais a gente consegue acompanhar através dos registros de patentes os avanços por áreas de atuação. Aí a gente vai conseguir olhar por década ali como que isso foi avançando, tá? É bem interessante a gente pegar esse ponto como exemplo. E para os demais assistam, tá? Que vocês vão gostar. Valeu, Gilvan. Valeu por contribuir aí, por ter assistido. Quem puder assistir não vai se arrepender. Então tá, né? Ficou isso aqui, então, que eu deixei. E aí tem a avaliação, que na verdade são 4 questões dissertativas, né? Eu sempre começo com as avaliações dissertativas, porque daí com o tempo a gente vai fazendo as mais criativas e o semestre vai passando, todo mundo fica cada vez mais cansado, e aí a gente faz primeiro a avaliação dissertativa, tá? Vou falar de novo, porque eu sempre falo sobre isso, que é o caso de que se for para copiar da internet, nem faça, tá? Porque eu não tenho mais
paciência para ficar lendo coisa pronta. Se eu for para fazer coisa pronta, eu já olho de lá, não preciso que vocês vão lá, copiem e colhem aqui. Então, aqui é a posição do aluno, as posições de vocês, de pessoas, seres pensantes de ensino superior. E são 4 questões, na verdade são 3, uma, vocês vão fazer uma busca também, e eu acho que está em acordo com o que a gente viu. A primeira é bem simples, e as outras no sentido do que a gente está vendo, tá? Então, a primeira questão ali, após nossos primeiros encontros, né, hoje a gente vai fechar 4 encontros, você deve ser capaz de responder as seguintes questões com as suas próprias palavras, tá? O que é inovação? Então, é a mesma coisa que eu chegasse na frente de vocês agora, numa oratória, e perguntasse o que é inovação. Coloquem no papel o que vocês entenderam por inovação. De quais formas podemos classificar os tipos e graus de inovação? A gente viu um modelo apresentado pelo professor Salermo nos vídeos que classifica a inovação em 2 tipos, em 2 graus e alguns tipos, tá? Ah, professor, mas eu li em outros lugares outras classificações e quero falar dessa outra classificação que eu li, que eu lembro. Então, você fala do que você entende por classificações e tipos. A dele é uma bem adotada, tá? Então, acho que também tem essa questão para ser abordada aí. Depois, tá? Pela forma como ele diz, classifique os tipos e graus de inovação, conforme o vídeo do professor Salerno, e exemplifique para cada grau como isso pode ser aplicado na área da saúde, tá? Então, a gente tem lá os tipos de inovação, produto, serviço, processo produtivo, organização, modelo de negócio, tecnologia, logística, marketing, são as classificações que ele faz lá. Nesse sentido, então, vocês vão dar um exemplo para cada um deles, tá? Vamos pensar para a área da saúde, por exemplo, né? Como que isso poderia ser aplicado dentro de um produto, tá? Como que a inovação pode ser aplicada na área de produto, na área de serviço, de um serviço específico, de um processo produtivo. Vocês mesmos deram alguns exemplos quando a gente fez a outra atividade lá. A nível de organização, né, da organização como um todo, o que pode se inovar? A nível de modelo de negócio, então, um modelo novo de negócio inovativo relacionado à área da saúde poderia conter o quê? A nível de tecnologia, isso aqui tá evidente, né? Mas tentem pensar um pouco fora da casinha, porque quando a gente fala em inovação, área da saúde e tecnologia, o pessoal está sempre abordando a questão do atendimento não presencial, né? Ou dos equipamentos relacionados a fazer a análise. Esqueci o nome agora, gente. Desculpa. Enfim, tentem fugir desse eixo, tá? Tentar encontrar outras questões que podem estar sendo investigadas aí no mundo. Logística também, relacionada à área de logística, o que tem acontecido. Marketing, a mesma coisa, né? Como que o marketing vem funcionando na área da saúde em forma de inovação. E vocês encontram algumas coisas na internet bem interessantes também, além dos materiais de sempre, tá? Tranquilo? Essa é a primeira questão. É um texto só, tá? Não precisa colocar as perguntas, é um texto, então vocês vão fazer um texto, vão organizar ele por parágrafos, bem bonitinho, da forma como vocês sabem fazer como alunos do ensino superior. Segunda questão é relacionada à abordagem de hoje, a assistir o vídeo do Raj lá e ler o texto sobre inovação frugal. Então, vocês vão fazer o quê? Com base após a leitura do ensaio teórico Inovação Frugal, Origens, Evolução e Perspectivas Futuras, construa um texto sobre a inovação frugal. Então, vocês vão fazer um texto sobre inovação frugal. Eu deixei algumas sugestões ali. Não significa que precisa abordar todas elas, pode ser abordado, acho que vai ficar o mais completo possível, mas tem que ter um grau de profundidade, né, gente? Um texto bem organizado tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem uma finalização. Então, o que você pode colocar? Conceito de inovação frugal, o que são inovações disruptivas, o que é essa palavra que é utilizada, né, para exemplificar a inovação frugal, é bem interessante, que é o julgar. O que é inovação catalítica, que também é uma outra classificação. A caracterização da inovação frugal, o tipo de aplicação que pode ser feito através desse conceito e sugestões de pesquisas futuras. Esse aqui eu acho bem legal, tá? Isso aqui tira um pouco vocês da zona de conforto em pensar formas de pesquisas relacionadas com a inovação frugal dentro da nossa área de atuação. Então, aí em Joinville, pessoal que veio de outras regiões do país aí, o que a inovação frugal traz de importância aí que eu poderia estar propondo pesquisas, tá? E, por fim, aplicações e sugestões na área da saúde também. Vocês devem incluir isso no texto, né? São sugestões apontadas por vocês. Então, vocês vão pensar fora da casinha, fora da caixa do padrão,
e vão trazer para a área da saúde o que a gente poderia estar trazendo para a questão da inovação frugal, que vocês vão entender bem fácil o que é, tá? Bom, o terceiro, tá? É mais simples, mas também é bem interessante, que é o seguinte: cada um vai procurar nas redes sociais, em vídeos aí, né? YouTube, Netflix, enfim, algum conteúdo interessante, um documentário, um filme, um vídeo de curta duração, alguma palestra, que possa exemplificar alguma forma de inovação em saúde, de acordo com o seu tipo de inovação. Então, cada aluno ficou responsável por um tipo de inovação. A Amanda ficou responsável por um produto, a Beatriz por um serviço, a Bruna, né, não sei se a Bruna está participando de um processo produtivo, a Evelyn de organização, o Gilvan de um modelo de negócio, o Ismael de uma tecnologia, o Janderson de uma logística, a Keila de marketing e a Tassiara de um processo produtivo. Então, cada um vai encontrar em algum meio de informação de vídeo um material que fale sobre isso. E aí vocês vão apresentar, vão escrever aqui, vão descrever esse material, o que ele fala, como o Gilvan fez do filme agora, tá? O Gilvan, só o que ele falou do filme ali fosse essa questão, já dava para tirar um 10 nessa questão ali, porque deu para ver que ele viu mesmo, tá? Acompanhou, fez associações com o tema, enfim. Vão escrever sobre isso e vão colocar o link ou a referência, tá? Melhor o link, porque daí eu posso assistir também, né? Às vezes saem materiais interessantes. O que eu não quero, gente? Que entre no YouTube, vai lá, coloca inovação em produto na área da saúde. Aí vai aparecer um videozinho lá de qualquer pessoa falando qualquer coisa. Vocês vão copiar e vão dizer que aquilo é o bom, porque é um vídeo pequeno de 3 minutos, não tem muito trabalho para fazer, e vão dizer que aquilo é interessante, tá? Isso eu não quero. Eu vou até olhar se na hora da pesquisa lá não são os primeiros vídeos que foram pegos. Pesquisem algum documentário, alguma coisa que pode sair de uma fundação de pesquisa, por exemplo, Fiocruz, Butantan, eles têm vários documentários sobre essas áreas, né? O próprio YouTube, vocês vão achar bastante coisa, mas normalmente não são os primeiros, tem que vasculhar bem lá para encontrar alguma coisa legal. Procurou, assistiu, relacionou o tema, escreveu e colocou o link ali para que eu possa acessar e se for um material legal, eu posso disponibilizar para outros alunos depois também, tá? Alguma dúvida nisso aqui? Que bom, né, Amanda? Esse é meu papel. Que bom que eu faço isso, né? Eu sei que muitos não gostam, mas eu ficaria triste se eu não fizesse isso. É que o prof falou como se, tipo, uma vez eu faço, outra vez eu não faço, mas daí eu quis dizer que, tipo, o professor nunca fez isso de deixar a gente assim, sabe? Daí isso que eu quis dizer. Não, tá certo, que bom. Eu vejo isso como um elogio. Vamos lá. E para finalizar, trouxe uma questão filosófica aqui, né? Uma questão de pensamento crítico, que é a seguinte, então, na sua perspectiva, ou seja, na análise de vocês, quais capacidades e ferramentas, eu chamei de capacidades e ferramentas, mas poderiam ser outros termos, tá? Quais são as aptidões humanas que são necessárias para um indivíduo ser ou fazer parte de uma atividade inovativa, tá? O que eu acho interessante aqui é que vocês me digam quando vocês pensam em inovação, assim, quando vocês pensam em algo novo, e relacionar isso com vocês, o que vocês precisariam para fazer parte de um movimento desse, de uma empresa, de um processo, de poder falar sobre isso? O que vocês acham que falta ou que vocês têm de capacidade, de ferramenta ou precisa aperfeiçoar para fazer parte disso, tá? E o que mais? O ambiente influencia essa relação? Vocês acham que, dependendo do lugar de onde vocês estão ou que outras pessoas estão, a inovação ela é influenciada pelo ambiente ou não? Não tem nada a ver, depende da capacidade de cada um de produzir, de inventar, de se esforçar, do famoso mérito, né, que tanta gente usa. Então, são duas questões aqui que vocês podem estar agregando em um texto só, tá? Falando, então, tanto para produto, processo, entre outros. Eu coloquei aqui só brincando, tá? Filosofe, ou seja, pense, né? Reflita, questione e passe para o papel, tá? São 4 questões. Eu espero que escrevam de verdade, lembrando que um bom texto, o modelo mais simples, tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, dão aí 15, 20 linhas, né? Claro, aqui vocês vão jogar para o SIGA, vai ficar diferente o formato, né? Mas coloquem as ideias de vocês. Lembrando, gente, vocês são mais novos que eu ainda. A área de inovação, a área de tecnologia, a área de gestão do conhecimento são as áreas do presente, não dá nem para dizer que são áreas do futuro, são áreas do presente. Então,
a gente tem que estar ligado a isso, tá? Ontem, nessa apresentação que a gente fez ali de empresas de startups, eu fui pesquisando algumas conhecidas, inclusive uma de Joinville, eu não vou falar o nome porque eu quero deixar gravado esse vídeo e não quero ter conflito ali de coisa. Mas, quando entrei no site, assim, nas vagas, né, e assim, ó, vagas da área de gestão, de coordenação e tudo mais, a pessoa 100% pode ser remoto, tem que ter domínio de programação, veja, domínio de programação, a pessoa está para uma área administrativa e tem que entender de programação. Outras coisas que eu vi, aí estava escrito assim, né, se você não tem formação na área, não tem problema, nos mostre que você sabe fazer. Então, mande o currículo mesmo assim. Veja, assumindo, né, que tem falta de profissionais na área de TI, na área de tecnologia da informação, e que a pessoa não precisa nem ter formação naquilo, mas é para mandar o currículo mesmo assim, porque eles vão entrar em contato para ver se você sabe fazer, porque o que eles querem é que você saiba fazer mais do que você tenha apenas um registro de que talvez aprendeu, né? Então, as coisas estão mudando, gente, a gente precisa se adaptar, e essa é uma outra perspectiva aí que é interessante vocês saberem como funciona esse ecossistema de inovação aí. São essas 4 questões, tá? Aquilo, né? A primeira avaliação, são 4 avaliações, vocês já sabem, então aqui é 25% final da nota, né? Da nota final, e vale 10 pontos, a avaliação final vai sair. Prazo de entrega, como é que eu vou fazer? Tem até a aula da semana que vem, então até dia 14, tá? Para fazer. Se organizem, tá, pessoal? Eu sei que vocês têm outras turmas, outras avaliações, então vou deixar a aula da semana que vem disponível para terminar. O prazo final é dia 14, então. Mas na aula que vem, eu já mando um vídeo com o nosso próximo tema, que é a questão das máquinas e equipamentos, para vocês já irem lendo depois, na outra semana, o material, né, o outro final de semana, a partir do dia 15 ali, sobre o que é propriedade industrial, o que é propriedade intelectual, as diferenças, né, a lei de propriedade industrial, e aí a gente vai separando isso e vai continuando nosso processo aí nessa nossa última unidade. Dúvidas, gente, sobre avaliação? Alguma? Keila, Gilvan, Amanda, Beatriz? Por enquanto não, prof. Tá, eu acho que tá bem escrito aí, bem facinho, né? Não tem muito o que errar. É mais sentar e fazer, né? Pesquisar as coisas. Beatriz, ok. Gilvan e Keila, tudo certo? Tá tudo ok, prof. Tudo certo, professor. Qualquer coisa, eu vou lhe mandar um e-mail. É basicamente isso que eu ia falar, Keila. Mande, eu respondo, eu sempre respondo, então podem mandar. Fechou então, pessoal? Mãos à massa, ó, quem tá com problema de carga horária e organização, vocês podem fazer isso, né? Podem estar fazendo isso. De quando, Beatriz? Falando do momento agora? Acho que é hoje, né, esse tema? Ou foi ontem? Tem que ver quem que é o professor do horário, né? Porque a gente tinha combinado de liberar os alunos à noite, assim, para assistirem, tá? Então, a minha turma, terça-feira, eu liberei, a turma de Epidemiologia 1, eu liberei para assistir a palestra com o secretário da Saúde lá. Então, tem que ver quem que é o professor de hoje para estar acompanhando vocês. Eu sei que ela quis dizer do encontro como um todo, né? Então, acompanhem as ideias também que tratam lá sobre a área de inovação, que podem estar auxiliando vocês nesse material de hoje também. Inclusive, fica a dica, né? Quem for assistir, se for o tema inovação, pode pegar justamente essa palestra como referência para fazer aquela questão lá. Ó, assisti a palestra sobre inovação no 41º Encontro Catarinense de Hospitais e falava sobre isso, isso e isso, e depois manda o link da palestra, tá? Fica uma ideia também e dá aquela questão lá, tá? Fechou, gente? Fechou, prof. Então tá, vamos lá, vamos fazer, vamos pensar acima de tudo, né? E a gente vai conversando. Até mais, boa semana para todo mundo, bom final de semana, bons